em diversas regiões do nosso grandioso país. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, da minha família, sua família, pastor Márcio, Everaldo, presbítero Everaldo, e todos os demais cantores, equipe da organização. É muito bom estar convosco. Queridos, quero ler o texto esta manhã para falar-lhes sobre esperança. E gostaria de falar de uma temática tarde demais. Lucas capítulo 1, bem verdade que eu estou lendo na versão linguagem de hoje, versículo 13 do capítulo 1 e o versículo 18. Eu quero ler o que está escrito, Lucas 1:13. Mas o anjo o tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria. Não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. Versículo 18. Zacarias disse ao anjo: como posso acreditar nisso? Já estou velho e minha esposa também é uma mulher de idade. Tomando por base esta leitura, eu gostaria, através deste canal, adentrar no seu lar, na sua casa, no seu carro, para trazer-te uma palavra de esperança, quando tudo parece, as circunstâncias mostram o contrário. Quando nós falamos de esperança, estamos falando de algo muito importante que está conotada biblicamente, teologicamente, entre a fé e o amor. A palavra esperança, ela é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisas boas. A esperança tem este papel tão tremendo. É o sentimento que leva o homem a olhar para o futuro. É isto, é a esperança. Ela é tão contundente na vida para nos estimular, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, ele apresenta duas coisas imutáveis, que não podem mudar da parte de Deus: a palavra e a promessa. E ele diz que nós, que acreditamos numa esperança de salvação, temos que segurar com as duas mãos, por meio da esperança, que ele a conota como âncora da nossa alma. Então, dentro do contexto, nós deparamos com uma história que nos dá lição a não desistir, independente do tempo, pois eu disse há dias passados que Deus é atemporal, independente das circunstâncias. Se nós observarmos a biografia de ambos, Zacarias e Isabel, bons personagens de uma contundência tremenda na história da humanidade, que nos deixa uma lição de acreditar
naquilo que aparentemente não tem mais saída. Zacarias era filho de sacerdote, descendente de Levi. E duas coisas que motivava, que estimulava filhos de sacerdote. A primeira era exercer o sacerdócio. A segunda, comum a todo homem oriental, era ter semente, era ter filhos. A biografia de Isabel mostra que ela também era descendente, era filha de sacerdote. E duas coisas, desde a tenra idade, as mães ensinavam às suas filhas as duas principais coisas que elas deveriam buscar: ser uma boa esposa e ter semente. Então, quando nós deparamos com o texto, estamos diante de um texto que nos mostra dois personagens. E Lucas diz: criados no temor. Lucas diz que eles eram irrepreensíveis em todo o mandamento do Senhor. Um jovem crente, filho de sacerdote, separado desde o ventre, pois era descendente de Levi. Uma moça, filha de sacerdote, santos, irrepreensíveis. Diante de Deus. A cultura oriental, sobretudo a que os hebreus viviam, o casamento não era acertado entre o noivo e a noiva, mas era entre famílias, entre os pais de ambos. Eles que escolhiam. Então a graça, a vida traz o encontro de Zacarias e Isabel neste patamar. E ambos casam-se com a aprovação de duas famílias sacerdotais. Festa do casamento. Esperando ser felizes, pois eram justos diante de Deus, nada reprovável. Lucas diz no contexto. Eles casam-se, e eu volto a dizer, o sonho do jovem Zacarias era exercer o ministério sacerdotal no templo do Senhor. E o sonho da irmã Isabel era lhe ser uma esposa honrável e lhe dar semente. Então tudo estava a decorrer no período de 1 ano. Pois a cultura dizia que depois de 1 ano de casados, a semente tinha que aparecer. O rapaz e a moça teria que apresentar a semente de ambos para respectivas famílias. Sob algumas frustrações,
Porque na cultura, eu tenho um amigo em Londres, pastor, já preguei 2 vezes em sua igreja, pastor Kim, angolano, mas que vive esta cultura, e conversando com ele acerca destes pormenores. Ele disse: Genival, me chama de irmão, de brother. A coisa começa a apertar para um casal. A pressão vem depois do primeiro ano, porque eles têm que apresentar a semente. Só para vocês terem uma ideia, depois de 1 ano, se a semente e o filho não é apresentado, a pressão vem para o homem. Dentro da própria família. Primeiro, a própria família. Pois depois de 1 ano, se ele não gerar filho, não tiver semente, ele perde o direito de voz na reunião familiar. E a reunião familiar entre esta cultura é muito comum. Então o primeiro ano não tem filhos, dentro da família ele perde o direito de voz nas reuniões. Ele não tem direito à fala. Ele não tem direito a decidir nada e nem dar opiniões. Em segundo, é tradicional nesta cultura que o tio orienta o sobrinho em todos os aspectos. Mas quando ele não gera filhos, quando ele não apresenta semente, nem direito de orientar os mais novos e seus sobrinhos ele tem. Tudo lhe é tirado. Dentro da própria família começa a pressão. Em segundo, na comunidade que ele habita, ele começa a ser menosprezado com termos pejorativos. Os seus amigos zombam. E na cultura, um animal tem mais valor do que um homem que não gera filhos. Na parte feminina, depois do primeiro ano de casado, se ela não apresentar a semente e não gerar filhos, a pressão vem por parte da família do esposo, porque a tem como culpada da vergonha do marido. Então ela perde o direito de comando. Ela não manda mais em nada na sua casa, nem no marido. Quando a sogra está presente, ela não tem direito de voz. E as suas cunhadas fazem de tudo para que ela se retire, para que venha outra e dê nome e dê geração ao irmão. A pressão começa pela família do marido. Você tem que sair. Você é uma vergonha. Você está atrapalhando o meu irmão. E ela não tem direito de mandar nem na própria casa, porque foi levada ao opróbrio, o mais alto nível da vergonha. Ela se expõe diante da família do marido, da sua própria família e da comunidade, porque a notícia se espalha: fulana é estéril, não tem filhos. Então, diante de todos os homens da sua comunidade, ela é tida por opróbrio, por vergonha, sem valor. Então, partindo desse pressuposto, subentendo que a oração de Zacarias e de Isabel começa após o primeiro ano de matrimônio,
Senhor, dai-nos um filho. Ainda novos, recém-casados, a vergonha chegou, a impossibilidade bateu no seu lar, e a oração começa ali. E eu ouvi esta semana, segunda-feira, pelo professor Jadiel, que o problema não é a resposta que Deus dá, sim ou não, mas o problema é o silêncio. Deus não disse sim, Deus não disse não, Deus silenciou e não deu resposta. O tempo vai passando, os anos vão passando, e a vergonha estava lá. A oração foi feita no princípio do matrimônio. Zacarias, como bojo familiar, já lhe dava esse direito, é efetivado o sacerdote na casa de Deus. E só para os irmãos terem uma pálida ideia, veja que Lucas diz, no período, na semana, que ele exercia o seu trabalho no templo do Senhor. Eu vou abrir um contexto sacerdotal, pois já aprendi com o professor, pregador, pastor José Lopes, meu amigo da América. O sonho de um sacerdote, a esperança principal de um sacerdote, era poder entrar no templo de Deus. Porque nem todos entravam, era por sorteio. A Bíblia, a história diz que muitos sacerdotes nasciam, eram efetivados, desempenhavam o seu ministério e nunca entrava no santuário, no templo de Deus, porque era por seleção, por sorteio. Então, quando nós observamos as barreiras, é aqui que eu aprendi com ele, que Paulo fala do soreg, da parede, da separação, da escrita em uma mureta. E no templo tinha no mínimo 6 muretas com avisos proibitivos. O primeira mureta, quando os judeus iam chegando ao templo para chegar nos respectivos pátios, o acesso era por lances de escadas. Então, logo na primeira mureta, no soreg, era a proibição dos gentios, porque estava escrito: nenhum gentio pode passar deste limite. Se passar, morre. Só tinha direito passar a primeira mureta os judeus, homens e mulheres. E era nesses lances de degraus que eles entravam cantando os salmos dos degraus. Eles passavam, chegavam no primeiro pátio, era o pátio das mulheres. Eles olhavam para baixo e lá estavam os gentios, que não podia atravessar a primeira mureta.
chegava no pátio das mulheres, no templo do Senhor, tinha outra mureta, que havia uma escrita: nenhuma mulher pode passar deste limite. Se ultrapassar este limite, morrerá. Só tem direito de ir ao lance seguinte: homens, sexo masculino. Então as mulheres ficavam no pátio das mulheres, e os homens pegavam os seus filhos do sexo masculino e cruzavam e começavam a subir cantando louvores do degrau para chegar no pátio dos homens. Quando ele chegava no pátio dos homens, olhava para baixo, cerca de 2,70 metros, e via as mulheres. Então era aqui que os judeus homens batiam no peito e diziam para os filhos e oravam: Senhor, graças te damos por não mais ser mulher. Só que depois vinha o pátio sacerdotal, e só quem podia cruzar essa outra mureta para o pátio sacerdotal, só quem fosse sacerdote. Então os homens ficavam no pátio dos homens, e agora só os sacerdotes subiam o outro lance de escada. E depois do pátio do sacerdote, era aqui que havia o sorteio. Porque só quem podia entrar, ultrapassar a outra mureta que dava acesso ao templo, literalmente dito, eram os sacerdotes selecionados, sorteado na sorte do seu turno. 1 Crônicas 24:10 diz que Zacarias fazia parte do 8º turno sacerdotal, do turno de Abias. Pois quando Davi organizou a adoração na casa de Deus, ele separou 24 turnos de sacerdote. E interessante, eu estava lendo alguns comentaristas, e salvo me engano se foi Champre ou foi em King James. O interessante é que com o cativeiro, a maioria dos turnos se perderam, só voltaram 4. Mas eles se renovaram de novo e começaram a dividir em 24. Só que agora era por turno, 24 turmas. Cada turma era responsável pelo trabalho de adoração no templo pelo período de 7 dias, uma semana, de um sábado ao outro. Então era semana, era o período do 8º turno, que era o turno de Abias, o qual Zacarias fazia parte. O tempo havia passado. Zacarias já não orava mais pelo filho, porque provérbio diz que a esperança tardia adoece o coração. Então era no pátio sacerdotal que havia o sorteio. O primeiro sorteio sacerdotal, aqueles que eram sorteados, o raiar do dia era o primeiro sorteio. Aqueles que eram sorteados entravam ou entrava. E qual era o dever do primeiro período? Limpar o altar e o braseiro. Eram responsáveis, o primeiro sorteio, no raiar do dia, era para limpar o altar
e organizar o braseiro. Eles saíam e vinha o segundo sorteio em outra parte do dia, que era dividido em 4. E o segundo que era sorteado entrava no templo para cuidar do candelabro e ajeitar o altar do incenso. O terceiro sorteio, este que Zacarias foi sorteado, o sacerdote entrava para queimar o incenso. E o quarto sorteio, no final do dia, era para a oferta de libação e nomeação. Então Lucas registra que Zacarias foi sorteado na ordem do seu turno, a hora de queimar incenso. O terceiro período. E isso tinha algo especial. Para Zacarias era tarde demais. Era um dia especial para qualquer sacerdote. Pois eu disse que nem todos tinham o privilégio de ser sorteados. Só para os irmãos terem uma ideia. Há quem diga que neste período de Jesus, que está quase que interligado, cada turma tinha cerca de 6 mil sacerdotes. Se você multiplicar 6 mil vezes 24, vai chegar a 144 mil sacerdotes. Então muitos exerciam e nunca tinham o direito de ser sorteado para entrar. Então para Zacarias, ele não esperava, era um dia especial. O dia que Zacarias foi sorteado na ordem do seu turno. E qual foi a ordem? Queimar incenso, o terceiro período. E era especial porque neste período era guardado pelo povo. Porque era a penúltima barreira. Era o santo. A última era o véu. Então agora, na última, só um homem, o sumo sacerdote, entraria. Mas esta penúltima era por sorteio. Então quando o sacerdote era sorteado, que ele ia entrando para queimar incenso, o povo ficava tanto do pátio das mulheres até o pátio sacerdotal, era oração. Por isso que Zacarias diz, enquanto ele entrava, todo o povo fora orava, clamava ao Senhor. E a oração era, Senhor, do povo, em uma voz só, Senhor. Porque o incenso representava a oração. O incenso era que ia representar o povo diante de Deus através do seu cheiro suave. Então enquanto o sacerdote era tão especial, entrava para queimar incenso, o povo ficava orando e gritando, Senhor, entra no teu templo, ouve a nossa oração e tenha misericórdia de nós. E enquanto ele ia entrando, o povo ficava na expectativa da sua volta, da sua saída. Então Lucas diz que Zacarias, já velho, é sorteado, um dia especial. Era o dia que o sacerdote chegava em casa e se alegrava com a família. No final da semana, quando terminava o seu turno, quando ele entra, diz Lucas que ele está queimando o incenso, o povo orando lá fora, acontece algo que ele jamais esperaria. Um anjo de Deus se apresenta à direita do altar do incenso. A Bíblia diz que Zacarias foi tomado de um medo tão apavorador que ele não sabia o que fazer. Então o anjo chega para ele e diz, Zacarias, se acalme. Deus me mandou aqui para te dizer
que Ele ouviu a tua oração. Desde o primeiro dia que você orou, Deus ouviu. Isabel, tua mulher, terá um filho. Você vai colocar o nome dele de João, porque ele será grande diante de Deus. Você vai pular de alegria, não só você, mas muita gente, porque ele vai ser motivo de alegria para muita gente. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Mas a esperança tardia adoece o coração. Aí Zacarias diz, o versículo 18, respondeu o anjo: é tarde demais. Eu não posso acreditar, é tarde demais. Como sucederá isso? Eu já estou velho, o meu corpo já não produz mais hormônios como antes. E para piorar, minha mulher também está velha, de idade avançada. É tarde demais. Quantas vezes eu, você, nós não oramos mais aquela oração do passado, porque achamos que não dá mais tempo, que ficou tarde e a resposta não veio. Quantas vezes na ótica humana, quantas vezes nas circunstâncias humanas a gente desiste, a gente não ora mais aquela oração de esperança que a gente orava por um objetivo, porque as circunstâncias mostram, os homens mostram que não dá mais jeito, ficou tarde, já passou. Duas coisas imutáveis que não se pode mudar: a palavra e a promessa que Deus faz. Eu ouvi a tua oração, Deus ouviu a tua oração, Zacarias. Não. É tarde demais. Talvez você tenha objetivo, com certeza, porque sem objetivos não condiz o ser humano viver. Eu já me converti com 27 anos. Logo quando eu me converti, com 3 meses depois, eu subi no capô de um trator à noite, no campo, e gritei: usa-me, em lágrimas. Usa-me. E por uns 3, 4 anos sequentes, eu orava este pedido. E qual era o pedido? Ser pastor de uma igreja, ser pastor de uma cidade. Eu sonhava. A resposta não veio. 1992 até 95 eu orei. E achei que Deus não tinha ouvido. E parei de orar por este objetivo. 92 a 96. Em 2000, fui separado para presbítero. Em 2005, fui chamado pelo nosso pastor em seu gabinete
E ele disse: Genival, está pronto para deixar a empresa e ir para uma cidade? Eu disse com muita alegria no coração: eu sou seu servo, pastor. Vamos separar você para o pastorado, para você ir para um campo. Sim, regozijei, preparei minha esposa. Terminou 2005 e 2006. Silêncio. Chegou 2007. Fui consagrado para pastor. Então eu digo: agora vai, Deus ouviu. Silêncio. Fiz 40 anos. Fiz 45 anos. E o silêncio queimava, matava-me por dentro. E eu disse: é tarde. E não orava mais por este objetivo, sem entender o silêncio de Deus. É aqui que Zacarias não entende, pois logo no princípio do matrimônio eles oravam: dá-nos um filho, e o silêncio veio, e a esperança tardia, volto a dizer, adoece o coração. É porque na oração Zacarias não sabia que o propósito do homem não é o propósito de Deus, e o propósito de Deus é diferente do propósito do homem. Os caminhos do homem são diferentes dos caminhos de Deus. Zacarias queria só um filho na sua oração. Só que quando ele orou, no meio da vergonha, no meio do desprezo, Deus ouviu. Mas para que Deus desse resposta, tinha mais alguém envolvido no que Deus queria fazer. Tinha alguém que nem tinha nascido ainda, que fazia parte da resposta da oração de Zacarias. É aqui que a gente não entende, e muitas vezes a gente desiste. Porque muitas vezes a resposta de Deus que a gente pede, que a gente espera, está agregada a coisas maiores. Precisava Maria ainda nascer. Precisava Maria desenvolver o útero ainda, para poder a resposta de Zacarias chegar. E para ele ficou tarde. Eu vim aqui nesta manhã te dizer: não é tarde não. Porque quando eu disse tem mais jeito não, 47 anos, eu pedi uma cidade, eu pedi um campo, eu orei a Deus para ser pastor de uma cidade, de um campo, mas não sabia que na resposta ia demorar, que para mim seria tardia. Mas Deus não queria me dar uma cidade, Deus queria me mostrar no Brasil e no mundo. Com 47 anos, já é tarde? É não, para mim não, pode ser para você, mas para mim não é. Então eu vim aqui nesta manhã para te dizer: não é tarde, volta a orar a oração objetiva que fizesses lá atrás. Eu sei, ele me cante a pior, sei, vai. Reglai sei, dai. Hade vi och glai sei, dai. Brickstek sei, vai, ni vill gå. Hade glai sei, rubai jaga sandi. Hermuk vai sou, herlai sei sagadau. O Espírito do Senhor está dizendo: nesta manhã eu estou renovando
promessa e estou fortalecendo corações enfermos e desanimados. Assim diz o Senhor. Não é tarde. Sinta o que eu estou sentindo aqui nesta manhã. Se você é batizado, começa a falar línguas estranhas, porque Deus ainda ouve. O silêncio não quer dizer que é o fim, é porque Deus tem coisas maiores. O teu objetivo é pequeno para o que Deus está querendo fazer. Tem coisas maiores. Zacarias queria um filho, mas Deus queria lhe dar uma história que ia impactar a raça humana. Não é tarde. Zacarias, você não está acreditando nas minhas palavras, disse o anjo. Então você vai ficar mudo porque não acreditou. Se nós olharmos na ótica humana, Zacarias estava coberto de razão. Eu estou velho. Quando eu tinha disposição, quando o meu corpo ainda podia gerar hormônio suficiente para produzir, mas agora a andropausa chegou. A minha mulher está na menopausa, o útero dela não engravida mais. Mas eu estou te dizendo, Zacarias, que Deus ouviu desde o princípio. É porque tinha alguém que precisava entrar na história para ele trazer resposta. Ei, eu não vou orar mais pelo meu filho que está afastado, porque parece que Deus não está vendo e nem está ouvindo. Eu não vou orar mais pelo meu matrimônio que está deteriorado, está pelo fio, porque já é tarde demais. Não é não. Eu não vou orar mais pelo meu ministério, porque agora se eu sei até 50 anos, eu já estou passando dos 50. Não é tarde não. Para o homem pode ser, mas para Deus não é. Eu estou velho. A conversa se estendeu tanto que a oração fora do tempo parou, porque o povo tinha um tempo limitado, como era de costume. Mas o dia especial de Zacarias quebrou protocolo. A Bíblia diz, Lucas diz, que o povo ficava perplexo, questionando pelo tempo que Zacarias estava tomando lá dentro, no altar do santuário, que não era comum. Quando ele sai, a voz fica lá dentro, ele não sai sem voz, sai mudo, só em aceno. Então todo o povo entendeu. Ele teve uma visão de Deus. Ele viu algo poderoso lá dentro que ninguém mais viu. No apagar das luzes para ele, a resposta veio. Lucas diz, terminando o seu ministério, terminando o seu turno de trabalho, eles voltavam para casa. E eles moravam nas montanhas da Judeia. Chega em casa mudo, porque achou que era tarde demais para Deus fazer o que ele tinha direito. Acredite. Olhe para mim, acredite.
não é tarde. Ainda tem jeito. Deus é Deus que ouve. Daniel, desde o primeiro dia, desde o propósito que tu colocou no coração, Deus ouviu. Lucas diz que depois de alguns dias em casa, quando a impossibilidade chegou, quando o improvável chegou, Isabel engravida. Como pode? Depois de todas as possibilidades humanas se esvaírem, Isabel engravidou. Veja que a opressão era tão terrível que Lucas diz que quando ela engravida, ela passa 5 meses escondida, sem sair de casa. Quando ela percebeu que no seu ventre a resposta veio, ela passa 5 meses dentro de casa, sem sair. Ocultou-se por 5 meses. Na versão linguagem de hoje, ficou escondida dentro de casa por 5 meses, escondida e preparando o louvor para quando chegasse a hora. Lucas diz que ela é escondida todos os dias, manhã, tarde e noite, sem sair de casa, mas cantando e adorando e dizendo: a partir de hoje, a partir de agora, ninguém vai me chamar de opróbrio, ninguém vai ver em mim vergonha, porque o meu Deus tirou a minha vergonha diante dos homens. Ela começava a cantar, ensaiando para o dia, preparando o louvor. A partir de hoje, a partir de agora, ninguém vai mais me desprezar. A resposta veio, a resposta veio, e a vergonha foi embora. Talvez os planos de Isabel fosse passar os 9 meses escondida, pois uma mulher em avançada idade engravidar, em muitos lugares é motivo de chacota, em outros é motivo de congratulações. Mas só conseguiu 5 meses, porque Maria tinha crescido, o útero estava pronto, e o mesmo Gabriel vai em Nazaré. Aí a Lucas diz: no 6º mês, Isabel só conseguiu esconder o tamanho da vitória até 5 meses. Não vai demorar muito não, filho. Vai preparando o culto de ação de graça, vai comprando melancia e me convida também. Já vai ensaiando os hinos que vai cantar, porque ela só demorou 5 meses, só conseguiu esconder 5 meses, porque no 6º mês o projeto de Deus, Zacarias só pediu um filho, mas Deus tinha um projeto para impactar a humanidade. Bate na porta, quando alguém bate na porta, que diz: ó de casa, Isabel, Shalom, João Batista no ventre ainda começa a pular. Não dá mais para me esconder, mamãe. Ele chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Tem coisas maiores vindo aí. Te prepare. Só deu 5 meses. No 6º mês não teve mais como esconder, porque a presença de Jesus no ventre de Maria bateu na porta, e o seu ventre saltou de alegria. A resposta de Zacarias estava agregada ao projeto de Deus, estava agregado a coisas maiores. Então não pare de orar pelos seus objetivos. Mesmo que alguém diga: tem mais jeito não, já passou o tempo. Para não. Até hoje eu e o meu pastor
Não entendemos porque não me deram uma cidade. Em 2014, o secretário-geral, em uma conversa, disse: tu é o quarto da fila. O pastor não quer te dar um campo pequeno. Em 2015 ele morreu. Mas Deus já tinha me levado para o mundo. O que eu tenho na sua vida não é só para uma cidade. O que Deus tem para você não vai dar para esconder por muito tempo. Nove meses, a cidadelazinha onde ela era menosprezada sorria e se alegrava, porque nascia um menino. Isabel, qual é o nome que vai dar? É o nome do pai, do teu pai, da tua família? Não, o nome dele será João. Mas não tem ninguém na tua família com este nome. Pergunta a Zacarias, manda ele escrever numa taubinha, já que ele não fala. E escreveram, e por aceno perguntaram: João, Zacarias, qual é o nome do menino? A língua se solta. O nome dele será João. Eu fiquei mudo porque não acreditei, achei que era tarde demais. Mas não existe tempo para Deus, Ele é atemporal. Acredite, não é tarde demais. O silêncio não é o fim, é que Deus tem coisas maiores. Rairis, legal, chava. Galaxy save your robô, seculaite. Remigulai sei ravanjogado. E a calio sei. I don't lie, like a soul, I show, like a share. And I perform features or the Rebel way. O Espírito do Senhor, no meio dessas lágrimas que estão caindo dos teus olhos, está me usando nesta manhã para te dizer isto. Não é tarde. Não é tarde. Deus ouviu, Zacarias, a tua oração. Veja que pela resposta de Zacarias, ele já não orava mais naqueles dias. Eu estou velho demais. A resposta veio tarde demais. Para você, mas para Deus chegou na hora certa. Se puder, me convida para o culto de ação de graças. Eu vou levar minha família também. Soberano Deus e eterno Pai, esta manhã, início de tarde, aonde tiver uma filha, um filho teu, que o silêncio está tirando-lhe a âncora. Âncora é uma linha inquebrável. Renova a esperança dela. Renova a esperança dele.
Se o pedido, Senhor, aquela oração que foi feita há dias, há meses, há anos atrás, é a restauração do casamento, e a resposta ainda não chegou, esta manhã, conforta e lembra ela que não é tarde para o que o Senhor quer fazer. Se é um filho que tem que voltar, seja qual for o pormenor, que esta manhã sirva de alento e resposta, com base bíblica, com experiências de vida de personagens, para motivar-nos a não desistirmos. Voltemos a orar. Aquelas orações que a resposta não veio. Não desista dos seus objetivos. Deus ouviu. Acalme-te. Aleglai brai kai choisi. Alaigo vai eu seiraba. Ediglai lei eu sorme. Esta manhã o Espírito Santo está falando fortemente. Ediglai eu sei, Herei dorlain de gasaja piova. Não fui eu que te chamei. Herei galai só. Não fui eu que te escolhi. Bai rabai kasai já. Pensavas que eu tinha esquecido-me de ti. Pensavas que tinha te perdido de vista. Escolhi aqueles que eu quis. Quero dizer-te que teve alguns que eu não escolhi. Mas se eu te escolhi, a responsabilidade é minha. Eu não vou te deixar, eu não vou te largar. Anima-te, levanta a cabeça, renova-te a esperança que fui eu que te escolhi. A responsabilidade é minha, eu não te deixo, diz o Senhor. Soberano Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado por esta manhã.